Olá pessoal, a paz do Senhor. O meu nome é Kevla, mas todo mundo chama de tia Kevla. Estamos aqui hoje com a tia Ednete e hoje a gente vai trazer para vocês mais uma escolinha bíblica muito importante e especial que vai ajudar vocês bastante nessa sua caminhada com o nosso Jesus Cristo. Então a gente pede que vocês prestem muita atenção, que vai ser muito legal, não é assim, Ednete? Exatamente. Pai do Senhor, crianças, estou feliz por mais essa oportunidade que foi me dada, né? E hoje nós vamos para a lição de número 7. Vamos falar de um homem muito corajoso, forte, né? E o nome da nossa lição é Josué, um líder forte e corajoso. Ela está lá na Bíblia, viu, crianças? Exatamente. É só vocês procurarem o livro de Josué. Vocês já sabem ler, né? 9, 10 anos, já são bem espertos. Peça ao papai também, quando vocês não tiverem muito entendimento. Mas a nossa história de hoje vai falar de Josué. Então, irmã, já te cortando, Josué tá bem no iniciozinho da Bíblia, então é bem fácil de vocês achar. E ele tem muitas histórias interessantes, então é muito bom que vocês leiam. Josué, ele teve uma missão muito especial. Deus deu uma missão muito especial a Josué, certo, criança? Ele foi escolhido por Deus. Por que será que Josué foi escolhido por Deus? Ele foi um homem forte, um homem corajoso e amava a Deus, né? Ele era obediente. Ele foi o sucessor de Moisés, porque ele acompanhou a trajetória de Moisés e Arão ali na partida do deserto para a terra prometida, durante aquele tempo que você já conhece também essa história. Então, Josué foi ungido por Deus, né? Ele usou Moisés para ungir Josué, e ali ele foi um líder forte, foi um líder corajoso, um líder obediente, né? E enfrentou muitas guerras no nome do Senhor Jesus, né? Nome de Deus. Exatamente. E ali também, naquele momento ali que Josué ele foi ungido, né, para ser o novo líder daquele povo, os milagres ali já foram só começando ali já com Josué, né? Deus operando ali na vida de Josué. Tem até um milagre, né, irmã? O Rio Jordão. Exatamente. Deus disse para eles atravessarem o Rio Jordão. Mas será que era uma travessia fácil? Será que era só eles chegarem? Porque o Rio Jordão, quando Deus enviou eles para atravessar o Rio Jordão, eles estavam em época de cheia. Então, será que seria fácil? Eu creio que muitos ali não acreditavam. Porque época de cheia, né, irmã, é que ele fica bem baixinho. E quando vem um período de cheia, ele fica assim, às vezes o dobro. Vocês imaginem quanto ele estava cheio, bastante fundo. E era impossível um povo atravessar ali por dentro, não era, irmã? Com certeza, porque não tinham barcos, eles não tinham navios, nada, né? Então eles teriam que atravessar. Será que era nadando? Não, Deus ia operar um milagre. Deus enviou o povo para a beirada do rio. Quando chegou lá, o que foi que aconteceu? Os levitas, sacerdotes entraram e o rio se abriu. O milagre aconteceu, né? Quando o rio se abriu, o povo passou em pé enxuto, passaram as pés enxuto ali novamente, né? Já tinham atravessado o Mar Vermelho e estavam atravessando o Rio Jordão. Porque eles não tinham arma nem barco, mas eles tinham Deus, que era o mais importante. Assim como nós também, às vezes não temos armas que nós não precisamos, porque a gente tem um Deus que batalha por nós, guerreiros da vitória, certo? Amém. Então, quando chegaram lá, o que será, tia Kevla? O que aconteceu após a passagem do Rio Jordão? Pronto, assim que eles atravessaram o Jordão, imagine vocês, crianças, vocês estiverem atravessando um rio. E lá o rio secou e você está atravessando ele para chegar do outro lado do rio, na margem do rio. E lá, assim que o povo chegou, eles logo avistaram uma cidade, a cidade de Jericó. A cidade de Jericó era uma cidade muito grande, muito conhecida pelas suas muralhas. As muralhas de Jericó eram bastante altas, largas, fortes, cheias de soldados, vigiando ela todo dia, toda hora. Era assim, impossível entrar naquela cidade. Só que aconteceu uma coisa, Deus tinha prometido aquela cidade para o seu povo. Então, quando Deus promete, tá falado, quando o Senhor decreta, vai acontecer. Então, crianças, Josué e todo o povo avistou aquela cidade e eu acho que eles se perguntaram como eles iam entrar.
Só que o Senhor já teria planejado tudo bem direitinho para eles conquistar aquela cidade. Então eles foram em frente. Primeiro Josué, que ele era muito obediente, sábio e era muito observador. Então ele orava muito ao Senhor, tinha uma intimidade com Deus. Então ele orou com certeza antes de tomar qualquer decisão. Eu tenho certeza que Josué orou para falar com Deus. Então ele teve a sábia decisão de, antes de invadir a cidade ou entrar, ele orou e enviou 2 espias. Para quê? Para que eles pudessem entrar na cidade, se entrassem no meio do povo, para conhecer melhor, ver quantos soldados tinha, ter aquela ideia, aquela base de como ia ser lá. Então ele enviou os espias dele. Então ele orou com certeza antes de tomar qualquer decisão. Eu tenho certeza que Josué orou para falar com Deus. Então ele teve a sábia decisão de, antes de invadir a cidade ou entrar, ele orou e enviou 2 espias. Para quê? Para que eles pudessem entrar na cidade, se entrassem no meio do povo, para conhecer melhor, ver quantos soldados tinha, ter aquela ideia, aquela base de como ia ser lá. Então ele enviou os espias dele. E lá, quando os espias chegaram à cidade de Jericó, eles conseguiram entrar com nem tanta facilidade, mas eles conseguiram. Lá eles teve um problema na cidade que eles tiveram que se esconder, porque chegou ao ouvidos do rei que tinha espias lá dentro de Jericó. Então eles tiveram que se esconder, eles ficaram muito desesperados, só que o Senhor também já tinha providenciado uma solução para esse problema. Já imaginou vocês perdidos dentro de uma cidade cheia de inimigo querendo matar vocês? Mas quando a gente tem Deus, né? Tudo fica melhor, porque o Senhor providencia. Então, lá tinha uma mulher já que ela tinha ouvido falar desse Deus. Esse Deus dos hebreus, esse Deus que fazia milagre, esse Deus que era tão poderoso. E ela tinha curiosidade até de conhecer. E quando ela viu aqueles espias, ela logo olhou para eles e disse que eles eram diferentes. Porque quando a gente tem Deus, que a gente é crente, a gente é diferente. A gente chega num canto, pode ter muitas pessoas, mas sempre elas vão olhar para nós e dizer, você é diferente. E é assim mesmo, criança, porque criança de Deus, ela é diferente, ela é mais alegre, ela é mais confiante, ela tem fé no Senhor. Então, ali Raabe, que foi a mulher colocada pelo Senhor, imediatamente escondeu os espias dentro da casa dela. E ali os soldados do rei foram lá, procuraram, mas ela disse que não tinha ninguém, que não tinha visto, ela escondeu eles. Então, eles falaram com ela e combinaram de que quando eles invadissem a cidade, ela colocasse uma corda vermelha na janela, porque assim eles não destruiriam a casa dela, porque saberia que ali habitava uma mulher que foi usada pelo Senhor, apesar dela morar em Jericó. Mas quando a gente está naquele mundo do pecado e a gente tem no nosso coração o desejo de servir ao nosso Deus, o Senhor ele ouve e nos salva e nos livra. Então Raabe foi muito importante, porque ela ajudou os espias e assim os espias conseguiram sair dentro de Jericó e falar com Josué e contar tudo o que acontecia e contou a Josué sobre Raabe. Aí então, né, irmã, começou... O que aconteceu foi que Deus aí então falou com Josué, deu a estratégia, né, porque chegou ao ouvidos do rei que tinha espias lá dentro de Jericó. Então eles tiveram que se esconder, eles ficaram muito desesperados, só que o Senhor também já tinha providenciado uma solução para esse problema. Já imaginou vocês perdidos dentro de uma cidade cheia de inimigo querendo matar vocês? Mas quando a gente tem Deus, né? Tudo fica melhor, porque o Senhor providencia. Então, lá tinha uma mulher já que ela tinha ouvido falar desse Deus. Esse Deus dos hebreus, esse Deus que fazia milagre, esse Deus que era tão poderoso. E ela tinha curiosidade até de conhecer. E quando ela viu aqueles espias, ela logo olhou para eles e disse que eles eram diferentes. Porque quando a gente tem Deus, que a gente é crente, a gente é diferente. A gente chega num canto, pode ter muitas pessoas, mas sempre elas vão olhar para nós e dizer, você é diferente. E é assim mesmo, criança, porque criança de Deus, ela é diferente, ela é mais alegre, ela é mais confiante, ela tem fé no Senhor. Então, ali Raabe, que foi a mulher colocada pelo Senhor, imediatamente escondeu os espias dentro da casa dela. E ali os soldados do rei foram lá, procuraram, mas ela disse que não tinha ninguém, que não tinha visto, ela escondeu eles. Então eles falaram com ela e combinaram de que quando eles invadissem a cidade,
ela colocasse uma corda vermelha na janela, porque assim eles não destruiriam a casa dela, porque saberia que ali habitava uma mulher que foi usada pelo Senhor, apesar dela morar em Jericó. Mas quando a gente está naquele mundo do pecado e a gente tem no nosso coração o desejo de servir o nosso Deus, o Senhor, ele ouve e nos salva e nos livra. Então Raabe foi muito importante, porque ela ajudou os espias e assim os espias conseguiram sair de Jericó e falar com Josué e contar tudo o que acontecia e contou a Josué sobre Raabe. Aí então, né, irmã, começou... O que aconteceu foi que Deus aí então falou com Josué, deu a estratégia, né, para que o povo entrasse naquela cidade e destruísse tudo que encontrasse pela frente. Então Deus pediu a Josué e os soldados que marchassem durante 6 dias. Cada dia eles dessem uma volta ao redor da cidade. Então, durante 6 dias foram 6 voltas. E no 7º dia foram as 7 voltas. E quando deram a 7ª volta, aí os sacerdotes tocaram as trombetas e os soldados gritaram muito alto. E o que será que aconteceu? As muralhas caíram, foram destruídas. Os soldados entraram naquela cidade, naquela fortaleza. Tudo que acontecia e contou a Josué sobre Raabe. Aí então, né, irmã, começou... O que aconteceu foi que Deus aí então falou com Josué, deu a estratégia, né, para que o povo entrasse naquela cidade e destruísse tudo que encontrasse pela frente. Então Deus pediu a Josué e os soldados que marchassem durante 6 dias. Cada dia eles dessem uma volta ao redor da cidade. Então, durante 6 dias foram 6 voltas. E no 7º dia foram as 7 voltas. E quando deram a 7ª volta, aí os sacerdotes tocaram as trombetas e os soldados gritaram muito alto. E o que será que aconteceu? As muralhas caíram, foram destruídas. Os soldados entraram naquela cidade, naquela fortaleza, destruíram tudo que vinham pela frente, mas salvaram sim, cumpriram a promessa que tinham feito para Raabe. Apenas só salvaram Raabe e sua família, e aquela cidade foi destruída. Amém, gente? E aí, Josué só estava começando ali os projetos de Deus na vida dele, que os primeiros já foram se cumprindo. Porque tudo que o Senhor fala que vai acontecer na nossa vida, uma hora ou outra acontece. Então, logo após que eles dominaram a cidade, não parou por aí. Teve várias outras guerras. Muitas outras guerras. Que o exército do Senhor foi lá guerrear e o Senhor estava com eles, não é, irmã Ginete? Inclusive, teve uma que até... O sol, olha, a gente desenhou para vocês, para ficar mais legal, o sol e a lua. O sol e a lua parou, uma oração que Josué fez a Deus. Então a gente vê, crianças, como Josué tinha uma intimidade com Deus. Por isso é importante vocês orar quando se acordam, que vocês agradeçam o alimento, que vocês orem antes de dormir, que vocês obedeçam o papai e a mamãe, que vocês falem com Jesus. Porque Deus, o nosso Deus, é o seu amiguinho. Ele vai ajudar você. Você pode falar com ele. Isso foi um milagre maravilhoso. Vocês já imaginaram o sol e a lua parado? Ficou parado a guerra inteira. Não consigo imaginar. Entendeu? É Mas um milagre acredito. enorme. Porque o nosso Deus, ele faz o impossível. Ele cuida de você, cuida da sua mãe, do seu pai, da sua família, da sua avó que lhe cria, dos seus tios, ou de quem cuida de você. O Senhor cuida, a gente tem que falar com ele, é importante. E o Senhor, ele está presente na nossa vida todos os dias. A gente só quer estar com ele, que ele estará conosco, não é assim, Ginete? Exatamente. Vocês têm que ir embora. Esse momento dessa pandemia, né? Exatamente, esse sofrimento, essa doença que tirou muitas pessoas, né? Que levou muitas pessoas, que nós temos que nos proteger para não estar pegando essa doença, né? Ficar em casa, lavar bem as mãos, né, irmã Ginete? Exatamente. Mas principalmente ter fé em Deus, não é? Com certeza. E Deus tem um propósito para tudo isso. Quando passar tudo isso, nós vamos ver qual era o propósito de Deus. Então, ó, assim como Josué lutou e venceu,
conquistou a terra prometida, ele também distribuiu, porque eram 12 tribos, né? Vocês lembram que eram 12 tribos, e ali Josué foi sábio, porque ele era obediente, era sábio, e Deus escolheu ele não por acaso. Então ele foi, por a sabedoria dele chegou ao extremo, ele dividiu tudo igual que Deus tinha ordenado. Deus, ele é organizado. Então, na nossa vida, a gente tem que trazer isso, crianças, para nossa vida. Exatamente. Que criança também tem que ser organizado. Ajuda até a mamãe e o papai. A gente tem que ser organizado no nosso horário de brincar, no nosso horário de estudar, na hora de dormir, guardar os brinquedos, ter cuidado com nossos livros da escola ou da igreja, ter cuidado com a nossa Bíblia. Exatamente. Temos crianças. que ser organizados, como Josué era. E também, a gente também tem que ser observador. Josué, ele era muito observador, porque ele conviveu com Moisés e com Arão, e ele observava como eles trabalhavam, como eles faziam. Então é importante, crianças, que vocês também observem. Observe a mamãe, o papai, a avó, o tio. Observe o pastor da igreja, as tias da escolinha. Vocês ficam olhando como elas agem e vocês ficam tirando um pouquinho de cada um, aquilo que for bom, que é proveitoso para vocês. Para vocês fazerem também direitinho, como amar o próximo, respeitar todo mundo igualmente, como orar, como ser uma pessoa boa de Deus, para que a gente honre o nome do nosso Deus aonde a gente for, na escola, na pracinha com os amigos, na casa de um parente que ainda não é evangélico, porque vocês são a luz do mundo. Somos diferentes, foram escolhidos pelo Senhor, né? Somos especiais, Exatamente. Somos príncipes e princesas do Senhor, certo? Exatamente. Então vamos para o nosso versículo, amém, crianças? Amém. A gente vai ler junto para vocês. E vocês também podem ler o versículo e toda a história de Josué, tá lá na Bíblia. Vocês lêem devagar, todo dia lê um pouquinho para vocês irem aprendendo, tá certo? Mas agradecemos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso